E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Pinguim e hoje estamos juntos para falar, acredito eu que pela primeira vez no canal, sobre equações diferenciais parciais. É um exercício do comecinho do curso que apareceu numa aula minha recente, que é sobre a técnica de separação de variáveis. Equações diferenciais parciais, EDP, acredito que seja um tópico que não vai aparecer muito nesse canal, mas se vocês quiserem que apareça mais, avisem, deixem um comentário embaixo, ou se vocês preferirem, vocês podem mandar o contato direto aqui passando. Ou também, se vocês quiserem que eu fale de outros temas, avisa, fala, pô, Pinguim, eu queria ver mais cálculo 3. Eu tenho esse problema aqui específico que caiu na prova do ano passado, eu quero resolver ele. Mandem e eu vou colocando no canal conforme vai sendo possível. Bom, espero que vocês gostem do exercício de hoje. É um exercício razoavelmente simples, apesar de ser de uma matéria avançada. E eu espero que vocês gostem da forma que eu resolvi. Bora lá, vamos começar? Exercício sobre equações parciais. O enunciado dele é razoavelmente direto. Ele diz: aplicando o método de separação de variáveis na equação diferencial parcial, o derivado em x duas vezes, mais o derivado uma vez em x uma vez em t, mais o derivado em t igual a zero, transforme ela em um sistema de equações diferenciais ordinárias. Observação: U ele depende da variável x e da variável t. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber, primeiro, a ideia do método de separação de variáveis. Você não pode aplicar o método sem saber ele. A ideia do método é, você tem uma função U que depende de duas variáveis, x e t, e aí a gente vai supor que ela é o produto de duas funções, uma x maiúsculo que só depende de x, uma t maiúsculo que só depende de t, e a gente substitui essas duas coisas na equação parcial, tentando separar a equação em duas partes. Uma que tem apenas a variável x e a outra que só tem a variável t. A gente também precisa usar uma proposição sobre equações de variáveis independentes. Se você tem uma função que depende só de x de um lado e uma função que depende de t do outro, elas são iguais. O único jeito dessas duas funções serem iguais em todo ponto é se existir uma constante lambda, de modo que as duas funções são iguais a uma constante. Seria equivalente a dizer que f de x tem que ser lambda mais 0x e g de t seria lambda mais 0t. No fundo as duas são lambda, mas uma delas está somando 0x, a outra está somando 0t, e elas são iguais. Se estiver somando qualquer outra coisa que tem x, ela nunca ia ser igual à coisa que está somando t do outro lado. Então o único jeito é esse, se as duas forem iguais a uma mesma constante lambda. A gente também vai usar a ideia de derivada parcial de função separável, que a ideia básica é, você tem uma função que é um produto, x que depende só de x, t que depende só de t. A derivada em x dela, quando a gente faz a derivada em x desse produto, a parte t de t é constante em relação à variável x. Então, no fundo, a gente só faz a derivada de x, que, como é a derivada de uma função de uma variável só, fica a derivada tradicional x' de x vezes t de t. Da mesma forma, se a gente deriva em t, quando faz a derivada do produto, a parte x de x depende só de x, ela é tratada como constante, a gente joga para fora, e a derivada parcial de t de uma função que só tem t é uma derivada completa, fica t' de t. Com isso, estamos prontos para resolver. Primeira coisa, a gente supõe que o dado de x e t ele é o produto de uma função x grande de x vezes t grande de t. Na equação, quando a gente substitui, a gente tem a derivada u derivado em x duas vezes, o derivado uma vez em x uma em t, o derivado em t. A gente precisa calcular essas derivadas e eu vou fazer isso separado. Dá para fazer de uma vez, eu acho que fica feio, eu prefiro usar um rascunho, mas se você quiser fazer direto, fica à vontade, também funciona. Primeira coisa, o derivado em x uma vez vai ser derivado em x do produto uma função x de x vezes uma função t de t. T é tratado como constante, então fica só x' vezes t. A derivada segunda vai ser a derivada em x dessa expressão, e aí, como t de t é constante, vai ser a derivada em x de x', virando x duas linhas. A função u derivada uma vez em x uma em t é derivar em t a que a gente já conhecia, derivada em x. E agora a gente trata x' de x como constante, e aí a derivada de t vai ser t'. Então essa função fica x', t'. Finalmente, o derivado em t, esse a gente fez lá na revisão, vendo quais eram as coisas necessárias para o exercício. A gente trata x como constante e fica só x vezes t'. Com tudo isso, a gente pode substituir os termos na equação. O xx vai virar x duas linhas vezes t, o derivado em x derivado em t vai ficar x', t', e o derivado em t vai ficar x vezes t'. Agora a gente vai tentar separar as variáveis, deixando tudo que tem x de um lado, tudo que tem t do outro. O que dá para fazer nesse caso é pegar esses dois últimos termos aqui e botar a t' em evidência. Aí t' vai multiplicar x' mais x. Eu vou jogar essa coisa para o outro lado menos, e aí pegar esse termo que tem x aqui, dentro do colchete, jogar dividindo, e o t grande de t passar dividindo para o outro lado. A gente vai ter x duas linhas dividido por x' mais x é igual
t' dividido por t. Agora a gente tem que do lado esquerdo só tem a variável x, do lado direito só tem a variável t. Pela proposição, como você tem uma coisa de x igual a uma coisa de t, o único jeito de elas serem iguais é se existir uma constante de modo que as duas valham a mesma constante. Então a gente tem x duas linhas sobre x' mais x vale lambda, menos t' sobre t vale o mesmo lambda. Para ficar mais organizado, a gente joga as expressões multiplicando. Fica x duas linhas mais lambda x' mais x. E na outra linha, t' é igual a menos lambda t. E a gente pode fazer a distributiva, jogar todo mundo para um lado só. A gente tem duas equações de uma variável só. Na primeira linha, x duas linhas menos lambda x' menos lambda x igual a zero. Na segunda linha, t' mais lambda t igual a zero. Está montado o nosso sistema com duas equações de uma variável cada. E aí a gente dá o destaque, dá mais destaque ainda, e encerra porque o exercício pedir isso aqui. Avançando mais no curso, aí vai ser resolvida cada uma das equações, vai juntar as duas e ver o que acontece, vai dar interpretação física para elas, vai ter casos em que a equação não está igual a zero, mas isso é um problema conforme você vai avançando no curso de equações parciais. Para isso, o que o exercício tinha pedido, está resolvido. Separação de variáveis é o primeiro tópico que realmente é novidade no curso de equações parciais. Muitos professores começam com revisão de DO, mas ele é o primeiro tópico que é realmente inédito no curso. E é legal pegar ele porque todo o resto do curso é baseado em você saber esse princípio ou usar uma tabela que já tenha isso aplicado em algum momento. Espero que vocês tenham gostado do exercício de hoje. Se vocês tiverem pedidos, críticas, sugestões, ideias, vocês podem deixar um comentário embaixo ou passando aqui do lado, ó, meu contato direto. E eu espero muito poder ver vocês no futuro falando de outros temas ou mais sobre equações parciais, se for interessante. Até a próxima, pessoal!